Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de App Python. Você programa e o Google Scala. Bom, algumas pessoas entraram em contato comigo falando sobre internacionalização, estavam interessados aí em fazer funcionar a parte de internacionalização do App Engine. Apesar de não ser um assunto introdutório, e se você não for fazer um site em duas línguas diferentes, você não precisa saber isso tanto, mas é uma parte que eu acho bem interessante da forma como o Python resolve. Eu vou explicar isso para você nessa aula, tá? Então eu vou te mostrar como configurar a sua língua utilizando o arquivo settings. Vou mostrar como é que você marca uma string para que ela seja traduzida tanto no template quanto em código Python. Vou mostrar o script de extração e compilação e vou mostrar uma ferramenta do Google para você poder traduzir o seu site. Beleza? Bom, eu estou aqui com a aplicação rodando e a primeira coisa é o settings, tá? Por padrão, ele deve estar assim, ó, no projeto. Ele estava antes, ó, como inglês americano e o time zone também dos Estados Unidos. Se eu for na minha aplicação de livros, lá na minha parte de administração, veja que ele está utilizando o formato americano de data e aqui ele está utilizando o ponto para separar as casas decimais, que é o padrão americano, né? Bom, se o seu site, o padrão dele vai ser em português, você deve alterar aqui esse bloqueio de NUS para PTBR, português brasileiro, e colocar o time zone da região em que o site vai ser utilizado. Por exemplo, aqui eu vou colocar América São Paulo com um bloqueio padrão. Então esse site ele vai ficar disponível basicamente em duas línguas, no inglês e no português, tá? Bom, feito isso, se eu já atualizar aqui o projeto, veja que ele já coloca aqui o separador decimal correto, que é a vírgula, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Antes era um ponto, agora ele colocou a vírgula. Tá? Só que ele ainda não traduziu nada porque não tem mágica, você que tem que traduzir o site. Eu entro aqui na página na home, ó, e continua tudo em inglês, apesar de eu já ter feito uma tradução de uma parte dessa, beleza? Bom, feito isso, se você for verificar o código, por exemplo, do próprio formulário que foi criado na aula anterior da minha app de livros, olha, se eu entrar aqui em Routes, na minha app de livros, no admin e na realidade no template eu quero ver primeiro, né? Deixa eu entrar aqui em templates, livro, admin, formulário. Então, se você reparar nesse código aqui, ele tem algumas coisas diferentes do que os códigos de template que eu mostrei até então. Vejam que no label eu acrescentei isso aqui, ó, um underline, abre parênteses, coloquei a string que eu quero que apareça no label e o fecha parênteses. É exatamente o que está aparecendo aqui no meu formulário, né? O edition, beleza? Mas eu marquei isso, como eu coloquei essa marcação, o Python sabe que isso aqui eu vou querer traduzir. Então, tudo isso que eu coloquei aqui, ó, mandei imprimir e coloquei essa anotação, ele vai marcar isso aqui para a tradução. Outra forma de marcar é utilizando o bloco trans, olha. Você coloca aqui o bloco trans, end trans, então esse save aqui também vai ser marcado para a tradução. Além dos códigos presentes no seu template, você pode querer traduzir informações que você tenha no seu código Python. Então eu separei aqui uma biblioteca que utiliza, olha lá, o mesmo esquema para a tradução. Eu coloco um underline, abro parênteses, fecho parênteses, coloco a string que eu quero marcar para a tradução, que é essa daqui, tá? O detalhe é que esse underline é um padrãozinho que a turma usa para a tradução. Na realidade, eu instalei a biblioteca Babel para fazer a tradução e também configurei o EBAP 2, que é o framework do Google App Engine, para trabalhar com internacionalização. Então, aquele underline que está aparecendo, na realidade, é essa função getText desse módulo i18n do EBAP Extras.
tá? Só estou explicando, não fica assustado, isso é uma coisa um pouco avançada, mas só estou explicando para o pessoal conseguir fazer rodar a aplicação com a internacionalização, beleza? Então, na prática marque com um underline, aqui, dessa maneira, coloque sempre aqui esse tipo de import aqui como no início do seu script Python, no seu módulo Python, e nos seus templates marque o que você quer traduzir com trans, ou se for dentro de uma área de impressão, com essa expressãozinha igual lá a do código Python, beleza? Feito isso, você precisa indicar para o Babel para ele extrair e compilar esses comandos. E tem lá uns comandinhos, se você ler a documentação do Babel, se você colocar aqui Babel, Babel Python, você vai chegar na página do Babel, que inclusive o pessoal do Flask e do Jinja acabou adotando esse framework aí. Então agora está aí com o pessoal que faz o Flask, tá? Tem aqui toda a documentação sobre o Babel, as linhas de comando, etc. Mas para facilitar, eu criei aqui para vocês, dentro do próprio framework, tem aqui um build scripts, que são scripts para fazer construções dentro do seu projeto. E eu criei esse i18n extractor. Ó, eu vou rodar esse cara aqui, ele já faz a mágica toda para a gente. Eu venho aqui, i18n extractor. Ele vai procurar em tudo que é template, vai procurar em tudo que é código Python e vai criar para a gente arquivos de tradução padrão. São os arquivos com extensão .po e quando compilados .mo. E ele já cola para mim lá dentro do App Engine para eu conseguir já ter a minha página traduzida. Então, se você reparar, eu já tenho aqui um locale que ele criou com várias informações que eu já traduzi para o framework. Então, a partir do momento que eu compilo, se eu volto aqui no framework e dou um F5, ó, vou dar um continue para ele mandar, olha lá, as informações que eu já traduzi já se encontram traduzidas. Então, olha lá, criação, mensagem de erro em português mesmo, o salvar já está traduzido, título não, porque em nenhum momento eu traduzi isso daqui, mas preço eu já tinha traduzido em algum lugar. Então, tudo que eu já traduzi em algum lugar, ele já fez a tradução para mim automática. Beleza? Bom, mas, por exemplo, aqui tem um cursos e tem um books. Vamos tentar traduzir esse books aqui. Então, quando eu executo aquele scriptzinho, aqui dentro do locale, ele tem alguns arquivos, em particular aqui nessa pastinha ptbr, ele mantém para mim todo um arquivo PO em que, se você reparar, olha lá, ele coloca as chaves e o que você traduziu. Por exemplo, já tem algumas coisas que estavam traduzidas aqui. Vamos ver, olha. Por exemplo, olha lá. Configurations. Em algum lugar não, ele coloca inclusive o endereço, né? Olha lá. No seu admin home.html existe uma chave que você marcou para ser traduzida, que é configurations, fica nesse MSG ID, e nesse MSG str você coloca a tradução. Então você coloca aqui configurações e sai traduzindo. Então você poderia mandar esse arquivo para alguém. Olha lá, price, preço, está traduzido. O título não, que era aquele lá que eu tinha falado, lá, book form. Esse aqui ele até conseguiu fazer, né? Book form, etc. Tá? Bom, save, salvar. Mas ficar mexendo com esses arquivos aqui é um saco, porque você tem que ficar procurando, etc. Então, na realidade, o Google já tem um kit para tradução. Cadê? Translate Google. Se você entrar no translate.google, em geral eu uso esse site para fazer tradução do inglês para português aqui, né? Mas ele também tem aqui embaixo, ó, Google Toolkit de tradução para apps. Então, inclusive já tem aqui uns messages que eu já tinha traduzido. Então, o que você faz aqui, olha? Você vem aqui e pede para enviar um arquivo. Né? O que você gostaria de traduzir?
né? Então, eu gostaria de traduzir. Primeiro, eu quero traduzir, eu posso indicar qual é o idioma, por exemplo, para PTBR, Português do Brasil, né? E aí eu tenho que adicionar o conteúdo. Quem é o conteúdo? É justamente aquele arquivinho PO. Então eu posso navegar até aquele arquivo para escolher. Então vou lá onde se encontra o meu projeto, Renzo. Cadê? PyCharm Projects. Eu tinha chamado esse cara de projeto. Tava sem grandes inspirações. Back-end, Build Scripts, Babel, Loqueio, PTBR, LC Messages e aqui eu tenho o meu PO. Eu vou mandar esse PO para lá. Beleza? Bom, aí eu dou um avançar aqui. Ele vai abrir para mim uma interface que inclusive é colaborativa. Você pode liberar aí com amigos seus para eles te ajudarem a traduzir o seu site. Ele apresenta uma interface que é melhor do que você fazer sozinho. Tem também umas opções aqui de você pagar para traduzir, mas não quero. Pode deixar que eu mesmo me garanto. Então está aqui o meu arquivo ó, com 592 palavras a serem traduzidas. Quando você abre a interface, olha lá, ele te dá aqui toda a parte que, olha, já tenho tradução para isso daqui, olha lá. Check Courses App, eu coloquei esse tipo de tradução, então tem tudo de tradução aqui. Por exemplo, ó, tudo que tem de amarelo é o que eu já traduzi. E vai ter muita coisa que não vai estar traduzida, né? Então, por exemplo, eu tenho lá aquela parte de books. Books, localizar, não quero substituir nada, eu só quero localizar. Texto de partida, aqui. Então eu tenho, por exemplo, aquela parte que inclusive ele já me deu uma sugestão de livros, que até foi boa aqui, né? Beleza? Então o que ele consegue pegar de palavras e já traduzir, ó, já faz até de maneira automática. Ó, o title ele já traduziu para título. Então ele já faz uma parte do trabalho para você, principalmente para as palavras mais simples, né? Ó, ai. Então tudo que está ali em azul não fui eu que fiz, não. Tudo que está azul foi sozinha a ferramenta que traduziu. 99%, cadê? Exibir, rolagem, editar. Eu me lembro que tinha alguma coisa aqui que você podia mostrar só as que faltavam. Né? Deixa eu ver, não tem nada que falta? Traduziu tudo automático para mim? Que maravilha. Bom, tinha algum lugar dessa interface que eu achava que só o que faltava. Mas... deixa eu ver. Exibir, rolagem, número de caracteres, personalizar, ocultar, mostrar, expandir. Não, eu gostaria de ver só o que falta. Realmente ele não está mostrando aqui. Bom, já fez uma parte da tradução automática, não vou achar, mas se eu quisesse editar alguma parte aqui desse documento, eu poderia aqui editar sem problemas. Ó, por exemplo, aqui está errado, ó. Secure e está seguro. Eu esqueci do O, então eu coloco aqui um Ozinho, edito, e eu poderia, inclusive, liberar esse projeto para outras pessoas me ajudarem na tradução. Terminou? Dá um salvar, concluir. Então vou marcar como concluído. E aí você pode fazer o download desse cara aqui. Vai fazer o download aonde? Vai substituir lá aquele arquivo PO que a gente tinha feito o upload. Então olha lá, tá aqui o arquivo PO que você deve substituir. No caso aqui a gente traduziu para o português, então você vai ter que traduzir, substituir o de português, tá? E tá aqui, ó, message.po. Vou copiar esse arquivo. Venho aqui, no caso aqui no meu PTBR-PO, colo exatamente aqui dentro dessa pasta o meu arquivo.
Ele vai reclamar porque tem o mesmo nome. Então, dou um OK. Dou um override. Tá? Deixa eu até fechar isso aqui. Então, eu fiz o override, o que, que eu faço? Vou lá e rodo de novo aquele meu i18n extractor, para quê? Para ele compilar essas novas palavras que foram traduzidas através do kit de tradução do Google. Então, dou um playzinho aqui, olha. Ele vai rodar de novo os scripts, vai procurar, vai compilar e vai jogar para mim dentro da minha pastinha do App Engine para traduzir o meu site, né? A partir do momento que ele terminar, olha lá, terminou a compilação, eu posso voltar no meu site e verificar se ele fez o que deveria. Bom, aqui eu tenho books, então eu espero que agora apareça ele traduzido aqui com a tradução que a gente tinha colocado lá na ferramenta no arquivo PO, que foi livros. Beleza? E assim você faz a tradução do site, consegue chamar seus amigos para traduzir o seu site ali com a ferramenta do Google Translator ali. Beleza? Bom, gente, então é isso que eu tinha para falar. Mostrei para você como mudar aí a língua padrão do teu site nos settings. Mostrei como fazer a marcação de tradução no seu template, no código Python. Te mostrei o scriptzinho para extração e compilação e a ferramenta do Google para a tradução. Beleza? Obrigado aí pela sua atenção, espero você na próxima aula.